Olá, como você está? Espero que você esteja bem e em paz. Estamos aqui para mais uma edição do Café com Jesus. Hoje, leitura e reflexão de Gênesis 17. Vamos lá? Primeira leitura. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, nós queremos Te agradecer pela leitura de Gênesis 17 e agora que Teu Santo Espírito nos conduza na reflexão desse mesmo período, Senhor. Nos abençoa e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 17 de Gênesis, um dos marcos importantes aqui de toda a narrativa patriarcal, né? É aqui que Deus vai estabelecer formalmente, então, o que a gente chama de aliança abrâmica, introduzindo então o sinal da circuncisão e mudando os nomes dos protagonistas, né, para refletir então o cumprimento das suas promessas. E começamos então aqui os primeiros versículos, ali do 1 até o 8, temos o encontro e o nome divino quando Abraão completou então 99 anos. Deus, o Senhor, lhe apareceu e revelou-se então como El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. E aí a ordem divina é clara: ande diante de mim metodicamente e seja íntegro. Então Deus promete multiplicar grandemente a descendência de Abrão. E aí a mudança do nome de Abrão.
né, no versículo 3 até o 6, Abrão se prostra com o rosto em terra, e Deus então muda o seu nome de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, ou seja, pai de multidão, e estendendo aí então a promessa para além de uma linhagem biológica local. Ele seria pai de muitas nações e reis procederiam dele. Então é por isso que nós somos filhos de Abraão, né? De qualquer maneira, temos aí também a aliança eterna, ou seja, Deus estabelece uma aliança perpétua com Abraão e seus descendentes, garantindo ser então o Deus deles e dando-lhes toda a terra de Canaã ali como possessão perpétua. Adiante, depois nós temos então o sinal da aliança com a circuncisão, em que existe uma responsabilidade humana, enquanto os versículos anteriores focaram ali no que Deus faria. Aqui então é apresentada a parte que cabia a Abraão e que ele pudesse, né, estender para sua descendência. Isso é o sinal visível, e a consagração da aliança na carne, ela seria então essa questão de circuncisão, né? Depois nós vamos ver ali a questão da abrangência do sinal, em que todo menino, então, deveria ser circuncidado, então, no seu 8º dia de vida, incluindo, inclusive, os que nasceram em casa e os escravos comprados ali de estrangeiros. A aliança, então, de Deus deveria estar marcada no corpo de cada homem. E a consequência da desobediência, ali no versículo 14, o homem, então, que não fosse circuncidado, seria eliminado do seu povo por ter quebrado essa aliança com Deus. E ainda temos, né, nos versículos do 15 ao 22, a promessa de um filho com Sarai. A mudança do nome de Sarai, ali nos versículos 15 a 16, é que Deus muda o nome de Sarai, então, que significa minha princesa, para Sara, que significa princesa, né? E a promessa é de que ela seria mãe de muitas nações e de reis e de povos. Olha só. Depois temos a reação de Abraão, ali no versículo 17 e 18. Abraão agora, né, ri em seu coração, então questionando essa possibilidade de um homem de 100 anos e de uma mulher de 90 anos gerarem um filho. Na sua lógica humana, ele pede a Deus, permita então, olha, que Ismael viva sob a tua bênção, tipo assim, Deus, deixa isso para lá e tal, mas permita que o Ismael viva sob a tua bênção, já está aí com seus 13 anos e tal, né? Mas a resposta de Deus, e ali temos o nome de Isaac então sendo mencionado, Deus corrige a perspectiva de Abraão. A aliança não seria estabelecida por meio de Ismael, mas sim por meio de um filho de Sara, que Sara daria à luz ali no ano seguinte, cujo nome seria Isaac, que significa ele ri. E contudo, Deus ouve o clamor por Ismael e promete abençoá-lo. Então não deixa Ismael de fora da bênção também, tornando-o frutífero e prolífero também e pai de 12 príncipes ali. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E temos aí em seguida a obediência de Abraão, a obediência imediata. Se você vê ali nos versículos 23 a 27, Abraão demonstra ali uma fé prática e uma obediência total, porque ele circuncida, né, a si mesmo e também seu filho Ismael, ali então com 13 anos, e todos os homens da sua casa no mesmo dia em que Deus havia lhe falado. Então o que a gente tem aqui? Alguns detalhes, né? A questão da soberania e a graça de Deus, em que a iniciativa da aliança parte inteiramente do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Nós vimos anteriormente, ontem, o Deus El Roi, Deus que tudo vê. Hoje estamos falando então de Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E a mudança de nomes aqui de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, configura, na verdade, uma nova identidade gerada pelo próprio Deus. Temos também aí essa linha de atuação, né, de leitura, a fé e a obediência tempestiva. Isso significa o quê? A reação final de Abraão no fechamento do capítulo mostra que, apesar das dúvidas e do riso inicial ali que ele teve, né, diante que era impossível ali aos olhos humanos, ele com 100 anos, e aí a Sara, né, com 90 anos, se era difícil de ter filhos nessa época, então ele estava dando uma risada, até ele estimulou que fosse, né, a questão do Ismael ali, ao seu filho e tal, mas a verdadeira fé se traduz em obediência imediata e sem reservas. Ele pegou e fez a circuncisão de todos os da sua casa. E depois temos a questão de uma identidade e de uma comunidade. É porque o sinal da circuncisão, o que ele era? Ele era uma marca diária de que aquele povo pertencia a Deus. Então isso era uma exigência, de certa maneira, né? Marca no corpo ali, uma santidade, uma ética e uma dependência do Criador em todas as esferas da vida. Então esse seria um resumo básico aqui de Gênesis
17. Agora nós temos algumas inquietações, né? Vamos fazer algumas perguntas aqui que são um pouquinho difíceis, né, de fazer, mas não são complicadas de responder. Vamos lá. Como é que fica esse versículo 11 aqui que nós lemos, né, que ele vai tratar da circuncisão que nós cristãos não fazemos na atualidade? Como é que fica isso, já que, né, tem essa questão do regramento aí que a gente está lendo aqui em Gênesis 17 no Antigo Testamento? Bom, essa é uma excelente questão aqui de teologia prática. Então, assim, tem também a questão de exegese, pois toca diretamente na questão da antiga aliança para a nova aliança. E nós, como cristãos, interpretamos essa lei também, a gente chama a lei do Antigo Testamento, a lei veterotestamentária, tá bom? De qualquer maneira, o texto de Gênesis 11, de Gênesis 17, 11, vai dizer o seguinte: vocês se submeterão à circuncisão e esse será o sinal de aliança entre mim e vocês. Veja só que Deus não fala aliança perpétua, por exemplo, né? Então, deixando claro aqui esse primeiro momento, e depois aqui nós precisamos entender, fazer uma releitura teológica aqui, que o Novo Testamento faz também desse sinal, que pode ser aqui colocado em 3 eixos principais. O primeiro deles é o seguinte: o cumprimento em Cristo e a nova aliança. Na teologia bíblica, as promessas que foram feitas a Abraão encontram o seu cumprimento definitivo onde? Em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E a circuncisão física, então, ele era um sinal temporário, como eu falei para vocês, não tem ali aliança perpétua entre mim e vocês, não tem a palavra perpétua, né? E aí, nesse sentido, o que acontece? Essa tradição, digamos assim, né, essa ordem divina, era uma sombra que apontava para uma realidade espiritual superior que era Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo estabelece a nova aliança pelo seu sangue vertido na cruz, a exigência desse rito físico perde a sua validade, e aí o que acontece? Ela demonstra para a gente que isso não importa. Por exemplo, nós vamos ler lá depois em Gálatas capítulo 5, versículo 6, dizendo o seguinte: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que atua pelo amor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele é categórico ao afirmar o quê? Que em Cristo o que importa não é a condição física do homem, mas a sua fé e a nova criação, a nova criatura que ele é. Então esse é um aspecto interessante de que esse rito físico ele perde a sua validade salvífica ou então de pertencimento ao povo de Deus, né? Então é esse sentido aí, em Cristo Jesus nós já temos a completude, a fé que atua pelo amor. E nesse sentido, então, a gente tem aí a questão de não ter mais que fazer essa circuncisão. Depois nós temos a questão dessa circuncisão, mas do coração. A ideia de que essa circuncisão deveria ser algo interno, no nosso íntimo, digamos assim, não apenas uma marca na carne, não nasceu no Novo Testamento. O próprio Antigo Testamento já apontava para isso. Se você for ver em Deuteronômio, ainda no Antigo Testamento, então nós vamos depois, na nossa leitura, se Deus quiser lê-la, né? Mas aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, fala sobre o Senhor circuncidar o coração para que o povo o amasse. Olha só que interessante. Então, assim, no Novo Testamento, essa metáfora que nós lemos aqui em Deuteronômio, ela se consolida. Paulo explica em Romanos que a verdadeira identidade do povo de Deus não é geográfica nem cirúrgica, mas espiritual. Vamos ler então o que está escrito lá em Romanos 2, versículos 28 e 29. Vai dizer assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Não é judeu? Não, judeu é quem o é interiormente. E a circuncisão é a do coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Então, para o cristão hoje, o versículo de o versículo 11 de Gênesis 17, ele é ressignificado, digamos assim, como um chamado para a separação espiritual e a santidade interior. A remoção, então, de tudo que nos afasta de Deus, que é operado pelo Espírito Santo no momento da nossa conversão. Isso é importante, então, você saber. E a questão desse debate, né, primitivo, inclusive antigo, que também ali o Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque a igreja primitiva, ali do início, composta inicialmente por judeus, enfrentou exatamente essa mesma crise que você agora está ouvindo a gente conversar.
em que os gentios convertidos, eles precisavam ou não precisavam se circuncidar para serem salvos. Então, o que acontece? Esse debate aí, ele foi resolvido de uma forma legal e teológica no Concílio de Jerusalém. Você vai conseguir compreender isso lá em Atos 15. É que, por exemplo, liderados ali por Pedro, por Paulo, por Barnabé e Tiago, os apóstolos compreenderam que impor a circuncisão aos gentios seria colocar um jugo que nem os próprios antepassados dos judeus conseguiram carregar. Então a conclusão do concílio aí que a gente está vendo, o concílio de Jerusalém, foi a de que salvação é unicamente pela graça, por meio da fé, dispensando então necessidade de qualquer rito físico aqui, como o de Gênesis 17 para a igreja. Então, nesse sentido, você compreende, então, que aí o importante para a gente é de entender que o sinal físico, que é aquele corte na carne, ele foi substituído pelo selo do Espírito Santo. E a gente vai ler isso em Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, hoje, o ritual de entrada aqui, que a gente entra numa comunidade de fé, não é a circuncisão, mas é o batismo, que simboliza a nossa morte e ressurreição com Cristo, como a gente lê lá também em Colossenses 2, do 11 ao 12. Vamos lá? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita de Cristo, feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e quando foram ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, do 11 ao 12. Então, portanto, a gente, ao ler aí Gênesis 17, 11, então a gente precisa entender o seguinte, que a gente não vê uma obrigação cirúrgica, física, mas que a gente celebra a fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas, nos chamando hoje a andar com Ele, andar diante dEle com integridade, com o coração transformado e também inteiramente dedicado ao seu reino, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, e o segundo é o seguinte: esse 8º dia que é mencionado aqui, que era para fazer circuncisão, será que isso é... Por que tem que ser o 8º dia? Será que porque dói menos para circuncidar ou tem alguma explicação médica? Veja só, essa ideia de que o 8º dia dói menos, ela não está ligada à dor em si, né? O sistema nervoso do bebê, por exemplo, já responde à dor desde o nascimento, mas sim a uma segurança de procedimento, especificamente relacionada, eu vou te explicar, à coagulação do sangue. Como é isso? Então, olha só, na década de 60, tem estudos aqui que foram feitos, que foram popularizados pelo doutor, vamos ver aqui, Macmillan, no livro Nenhuma Dessas Doenças, eu estou lendo aqui, descobriu-se então algo impressionante sobre os recém-nascidos. Que descoberta foi essa? Os bebês, eles nascem com níveis baixos de vitamina K e de protrombina, que são elementos essenciais que o fígado produz para coagular o sangue e para parar sangramento. Então você sabe que quando tem circuncisão, tem essa questão desse sangramento ali no prepúcio, né, aquela coisa toda. Então, o que acontece é que esses estudos, eles disseram que entre o 2º e o 5º dia de vida, esses níveis de protrombina K e vitamina K, eles caem ainda mais, gerando um risco de uma hemorragia iminente. Agora, à medida que a amamentação começa e as bactérias benéficas colonizam ali o intestino do bebê, a produção de vitamina K principalmente dispara. E isso acontece o seguinte, que esses estudos indicam que por volta do 8º dia de vida, que é esse que é mencionado em Gênesis 17, o nível de protrombina, né, que a gente está lendo aqui no bebê, ele atinge um pico natural impressionante, que é mais ou menos cerca de, olha só, 110% normal de um adulto. Então, o que acontece? Depois ele estabiliza em 100%. Então, o 8º dia determinado aqui em Gênesis 17, 12, é biologicamente o dia em que o organismo do bebê tem a sua capacidade natural máxima de coagulação, minimizando então drasticamente o risco de hemorragias. Meninos muito tempo antes dessa medicina moderna criar aí a injeção preventiva de vitamina K, que é hoje dada na maternidade, Deus já havia estabelecido o dia cirurgicamente mais seguro para o povo hebreu realizar o rito da circuncisão, né? Aí depois nós temos a questão de que, aqui fala, né, sobre a questão de Ismael, ali no versículo 20, que Ismael teria então 12 filhos que seriam 12 príncipes, né? 12 descendentes que seriam 12 príncipes. Então nesse caso, o que acontece é o seguinte, veja só, assim como Jacó, que é neto de Abraão, gerou 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, Ismael também gerou 12 filhos que se tornaram chefes de clãs
e príncipes de grandes tribos nômades. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 25. Então você vai entender o seguinte, que nesse sentido é maravilhoso a gente perceber que mesmo escolhendo Isaac, para que ele seguisse a linha da promessa messiânica, do Messias Jesus Cristo, Deus foi fiel à sua palavra ali com Abraão naquele momento e abençoou ricamente também a descendência de Ismael, tornando o pai, então, de dinastias que são, assim, grandes dinastias. E aí, o que acontece? Esses 12 príncipes aqui, que nós vamos ver em Gênesis 25, 12 até 16, eles estabeleceram suas vilas e acampamentos e povoaram a região que hoje corresponde à Península Arábica, olha só, do Egito em direção à Assíria. Então, isso é importante você saber, porque Deus cumpriu também a sua promessa feita a Abraão, não só com o Isaac, que nasceria ainda, mas também com Ismael, que ali naquele momento já contava com 13 anos. E o que nós tiramos então para a nossa vida hoje? Um desafio pessoal que nós precisamos ter é a obediência imediata e sem reservas diante do impossível. Vocês perceberam ali que Abraão e Sara já estavam em idade avançada, mas quando Deus falou, o que acontece? Ali ele não ficou paralisado ou procrastinando ali a resposta do que Deus pediu a ele para ele se circuncidar. A ação foi imediata. Ele pegou todo a si mesmo, toda a sua casa, no mesmo dia em que Deus lhe falara, e aí o que ele fez? Cumpriu aquilo que havia sido determinado. Qual que é o desafio para você hoje? É identificar qual é o comando, qual é a direção, qual é o projeto, qual é a atitude que Deus já colocou no teu coração e que você está adiando aí pelas circunstâncias, né, as influências e tal. Dê seu primeiro passo prático hoje, efetivo, em direção ao que Deus lhe pediu ainda hoje. Então tome uma decisão correta, uma decisão que vai fazer você feliz e que vai ser o cumprimento da promessa daquilo que Deus tem para você, apesar das circunstâncias. Então espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico hoje. Até a próxima. Deus o abençoe. Valeu, a paz. Até mais.